Paz do Senhor Jesus, amados, bom estarmos juntos mais uma vez. Que Deus o abençoe de forma grande e abundante, que abra o nosso entendimento para compreendermos a sua palavra, para aplicarmos as suas verdades em nossos corações. Como eu gosto de lembrar, aquilo que Jesus afirmou, já escrito no Velho Testamento, no Pentateuco: nem só de pão vive o homem, mas de toda palavra que procede da boca do Senhor. Marcos capítulo 1, versículo de número 14, mostra-nos o seguinte, somente lembrando, o Evangelho de Marcos, um evangelho um pouco mais curto. Marcos possivelmente ouviu tudo de Pedro, e a gente, é tão importante nós lembrarmos que ele escreveu de forma resumida, mas tão precisa, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, a revelação do nosso Senhor Jesus, as boas novas vindas a respeito do nosso Senhor Jesus. E conta-nos primeiro de João Batista. João, que veio pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, e que o próprio Senhor Jesus veio a ser batizado por ele, se identificando com o nosso pecado, embora ele não tivesse pecado. E logo depois que saiu das águas, o Espírito Santo se manifesta em forma corpórea de uma pomba pousando sobre o nosso Senhor Jesus, e veio uma voz dos céus que dizia: este é meu filho, que me dá muito prazer, que me dá muito agrado. É lindo isso. Depois Jesus foi levado pelo Espírito Santo para o deserto e esteve sendo tentado pelo diabo 40 dias. Segundo o relato de Marcos, estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. É lindo ver isso. Agora, no versículo 14, diz assim: depois que João foi preso, Jesus foi para Galiléia proclamando as boas novas de Deus. Ele dizia: o tempo é chegado, o reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Esta era a mensagem do Senhor Jesus, a mensagem número 1 dele. Na verdade, uma continuação daquilo que João pregava. Se João chamava o povo ao arrependimento, Jesus também chama. Jesus chama e diz: olha, o tempo é chegado. É interessante pensar, irmãos, que Deus tem um tempo, e para todas as coisas há um tempo, e há um modo, há um modo de se fazer. E nós precisamos muito entender isso, compreender o tempo e o modo de se fazer. Jesus esperou o tempo, Jesus aguardou o momento. Depois que João foi preso, depois é que o Senhor Jesus começa o seu ministério. Jesus vai para Galiléia e proclama ali as boas novas de Deus. O que é que Jesus prega, irmãos? Jesus diz: o tempo é chegado, o tempo é chegado. Naquela época, 2000 anos atrás, Jesus já dizia: o tempo é chegado, o tempo é chegado. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está perto. E acredite nas boas notícias. Presta bem atenção nisso, meu querido. Antes de nós acreditarmos nas verdades de Deus, nas boas novas de Deus, é mesmo necessário nós limparmos daquilo que veio acumulando em nosso entendimento e nossa compreensão. Coisas que nós imaginávamos que eram certas. E precisamos nos arrepender. O apóstolo Paulo dizia: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão adiante de mim. Ele dizia: eu até sabia muita coisa, eu tinha muito entendimento, muita compreensão, mas tudo o que eu sabia eu considero esterco, eu considero nada pela sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, o qual eu abandonei todas as coisas para servir, para seguir o meu Jesus. Este é o caminho, irmãos, este é o proceder de um cristão, de alguém que se arrepende do seu passado, se arrepende daquilo que achava que era certo e se volta
para aquilo que é certo. Se volta para Deus. Sai da mentira para a verdade. Sai das trevas para a luz. Sai da perdição para o verdadeiro caminho. E começa a marchar de acordo com o propósito, com o agir de Deus. Esta é a conversão. Este é o deixar as coisas velhas para trás. E este é viver aquilo de novo que Deus tem. Deus tem projetos para a minha vida. Deus tem boas novas. E o reino de Deus está próximo. É verdade, irmãos, que o que nós vivemos hoje não é reino de Deus, é um reino de trevas, é um reino de mundo, mas Deus tem planos para mim e para você, Deus tem projetos para mim e para você, e nós precisamos aprender isso, e se dedicar àquilo que Deus tem para nós. Arrependei-vos, porque o tempo é chegado, diz o Senhor Jesus, e o reino de Deus está próximo, está perto. Lembre-se, Deus não tem, é eterno, então um dia para Deus é 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Então, como dizia Pedro em sua segunda carta, Deus não retarda, não demora com as suas promessas, mas Deus espera que nós nos convertamos, Deus espera que a gente se arrependa, Deus espera que a gente tome uma posição diante daquilo que Ele tem para cada um de nós. Esta é a mensagem, irmãos, que Jesus inicia pregando. Você quer compreender as boas notícias de Deus, as boas novas de Deus? Então deixe as suas coisas velhas para trás, deixe o seu modo de pensar para trás. Sabe, amados, eu estou servindo ao Senhor por sua graça e misericórdia, porque Ele me alcançou, porque Ele veio a mim com a sua palavra há mais de 40 anos. Mas eu quero dizer, irmãos, que esses 40 anos é só um começo, é tão pouco. Eu ainda estou aprendendo. Às vezes eu vejo alguns jovens que parece que sabem tanto e alguns sabem mesmo, sabem muito mais do que nós. Mas, meus irmãos, a experiência me mostra a vida com Deus que eu procuro levar, não que eu haja alcançado, mas eu procuro levar uma vida com Deus, de conhecer mais, de saber mais. E eu entendo que a cada dia eu preciso me arrepender, a cada dia eu me volto, eu me vejo ainda conhecendo mais, entendendo mais as boas novas de Deus. Entenda isso, eu quero compreender e quero que você entenda também. Aquilo que Deus tem para nós são coisas boas, mas nós precisamos deixar as velhas. Precisamos nos arrepender. Precisamos, mais do que isso, crer nas boas notícias. Há muitos que se convertem, há muitos cristãos, muitos, ou melhor dizendo, que se dizem cristãos, são crentes, evangélicos, ou têm uma religião, e pensam que estão servindo a Deus. Meu Pai querido, tem misericórdia, porque é coisas que eu já passei. Me perdoem, irmãos, de citar isso, mas são coisas que eu já passei. O julgamento, o apontar do dedo, o olhar para as pessoas com desdém. Não, meu irmão, isso não é cristianismo. Não, isso não é a verdade que Deus tem para nós. Não, Deus diz, eu tenho coisas boas para você. Arrependa-se e acredite nas boas notícias que Deus tem, nas boas novas. É o que diz o nosso Senhor Jesus. Este é o tempo, este é o momento, o tempo é chegado. Então, vamos nos arrepender. Tempo de arrependimento, tempo de crer em boas novas, em nome do Senhor Jesus. Eu te convido a fazer isso. Eu te convido a experimentar as boas novas de Deus. Eu te convido a deixar as coisas velhas para trás e buscar aquilo que é novo de Deus. A cada dia é coisa nova. A cada dia nós aprendemos mais e mais com o nosso Pai, com o nosso amado e doce Espírito Santo. Vamos orar, vamos falar com o nosso Deus nesse momento. Convido você a fechar os seus olhos, a curvar-se diante de Deus. Curve na sua mente, curve seu coração, curve-se diante do Pai. Querido Deus, querido Pai Celestial,
Eu venho diante de Ti no nome do Senhor Jesus e Te agradeço, meu Pai, por tudo que o Senhor me deu nesse dia, por todas as bênçãos, meu Deus, pelos contatos que nós tivemos, pelas amizades, pelos irmãos, eu Te agradeço, meu Pai. Te agradeço pelas boas novas que ainda são novas hoje, após tantos anos que foram proclamadas, ainda são novas para nós, e eu Te louvo porque o Senhor tem coisas boas, o Senhor é um Deus de coisas boas. Eu Te agradeço, meu Pai, eu Te glorifico, porque sinto a cada dia que o Senhor está aproximando, abreviando esse tempo, assim como disse o Teu Filho Jesus. O tempo é chegado. Senhor, eu peço que nesse instante o Senhor abra os nossos olhos, os olhos do nosso entendimento e nos dê a graça de compreendermos, meu Pai, esse tempo de arrependimento, esse tempo de crença, de crer em coisas boas, esse tempo de viver aquilo que o Senhor tem para nós. Eu Te peço Tua bênção sobre aqueles que estão sofrendo, sobre aqueles que, meu Deus, ainda não têm a fé, sobre aqueles, meu Pai, que, embora tendo a fé, estão passando por um momento de tanta dor, de tanta luta. Ajude-os, meu Deus. Eu clamo a Ti, peço a Tua bênção, Te glorifico, meu Deus, porque o Senhor é um Deus tão bom para nós, e Te louvo no precioso nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe tua vida, receba o nosso abraço, receba o nosso carinho, em nome do Senhor Jesus.